esse processo de volta, você tem que voltar com esse espírito de humildade, esse espírito de mostrar que você não é uma ameaça para ninguém. Exatamente. Você não tá ali para se acha melhor. Não se acha melhor. Você não se acha melhor, tá ali não para tá querendo colaborar. roubar o espaço de ninguém ali. Se você voltar com esse espírito de não, porque O eu nego sou vai fechar melhor, a porque eu sou porta. superior, porque eu fui para fora, porque eu voltei... Velho, aí você vai fechar a porta. Vai. Volte com o espírito de Você vai humildade. levantar a guarda. Fala, de não, eu todo vim aqui mundo. pra ajudar. Como é que eu posso ajudar a equipe aqui? Tô disponível, tô querendo voltar, tô querendo trabalhar. O que vocês estão precisando? Como é que eu posso ser útil pro grupo e tal? Volte com esse espírito, que aí sim as portas vão se abrir pra você, né? Sejam bem-vindos a mais um Sétimo Cast, o podcast do sétimo ano, aquele podcast que é da medicina baseada em vivências. Hoje a gente vai falar sobre o retorno para casa, né? Aquela galera que vai fazer residência fora de casa e depois fica naquela dúvida, como que volta, vale a pena, não vale, como é que é essa volta, como é que eu faço, como é o caminho de casa, de volta para casa. Não só na dúvida, mas angustiado com essa questão. Se dá para sair, como é a volta. Entre nós quatro, eu sou o único que ainda não voltei para Salvador, nós quatro somos de Salvador, para quem tá conhecendo o sétimo ano agora. Eu sou o único que ainda não voltei, então eu vou passar a bola para vocês, até para eu aprender também, né? Como é que foi a volta de vocês? Antes disso. E a gente lembrando que a gente tá falando ali no pós-pandemia, não, ainda tá na pandemia, mas tá recuperando ali, 2021. Em breve tô de Pra volta. você que estiver ouvindo a gente em 2035, por exemplo, né? Isso, Pra estar situado disso. Só pra fazer um adendo, né? Antes de falar como foi a volta, eu queria falar assim, que isso é uma angústia, né? Porque primeiro, é uma pergunta que perguntam para as caixinhas, né? Pô, será que vale a pena fazer isso em São Paulo, se eu aqui em Recife eu posso fazer uma boa formação? Será que vale a pena sair de casa se a especialidade que eu tenho aqui tem também? Não vai me atrapalhar no retorno? Porque a pessoa se preocupa com esse retorno. Exato. E foi uma dor nossa o tempo todo, durante a residência, durante a faculdade. A gente já gravou um podcast sobre isso. Vale a pena fazer residência fora, né? E ali eu não tinha voltado ainda, Danilo também não tinha voltado ainda. Acho que não lembro se o Lucas estava começando a voltar ou Quem não viu esse podcast, vale a pena voltar e assistir. Que é um dos meus preferidos, inclusive. É a segunda ou terceira temporada? Segunda temporada. É o primeiro episódio da segunda temporada, que fala assim sobre o que São Paulo tem, né? Além daquilo que você espera, né? Que é um dos meus preferidos. Agora, nesse momento a gente não fala só de São Paulo, só pra deixar claro. Fala desse processo de fazer residência fora, Exato. Pra você não achar que é só São Paulo. Agora, como é que foi o retorno? Eu já voltei, já tenho uns 6 meses aí, Lucas já tem mais de um ano e Danilo... Tô no primeiro mês. No primeiro mês aí do retorno. A primeira coisa é que, assim, antes da gente... Não é pra ser um repeteco desse do que é fazer fora, né? Mas talvez o cara tá ouvindo esse podcast hoje e não ouviu aquelas coisas antes. Então, o resumo daquele outro foi o seguinte, assim, se os 4 saíram, os 4 acham que vale a pena sair de casa para fazer residência, desde que você vá para um lugar, um centro de formação, de excelência e de residência, né? A USP é uma delas, nós 4 estamos lá, sim, mas existem vários outros hospitais em São Paulo. Em vários estados também, tem outros. E além disso, você aprende muito mais do que medicina quando você sai, né? Essa é uma outra coisa. Esse é o ouro, na verdade. Esse é o ouro e que a gente explica melhor nesse outro podcast. E a outra coisa que eu quero é tranquilizar vocês, que essa é a maior angústia. Você fala, nossa, o cara que ficou aqui tá tendo contato com o chefe daqui que vai me arrumar um emprego na volta, não sei o quê. E a gente vai falar, eu acho que vai ter muito desses exemplos hoje, mas assim, quando você volta para somar. E quando você tá, aquele cara sempre tende a te reconhecer como o residente, né? Essa que é a realidade. Isso eu vou corroborar que isso realmente acontece. Naquele podcast lá, a gente achava que isso... Você estava voltando e tal, você... Não, eu noto que isso acontece, que isso... De fato, isso aconteceu comigo também, né? Então, é uma realidade. Então, só para corroborar já isso aí, assim, já que a gente entrou nesse negócio, a gente começa por isso, depois a gente, como é de praxe aqui no nosso... A gente segue para um rumo que a gente não sabe qual vai ser. Eu vivenciei isso também, Jota. E o que aconteceu foi o seguinte, que uma pessoa que fez uma formação em Salvador, que eu conheço, e perdeu um espaço na equipe, e ele falou para mim o seguinte, que o espaço dele que ele perdeu, ele achava que ele se sentia muito assim, ameaçado pelo chefe.
que o chefe sempre estava ameaçando ele. E isso gerava uma insegurança para ele. Ele estava indo bem, estava começando a crescer na carreira. E o chefe sempre ameaçando ele. Enquanto isso, esse mesmo chefe tratava dois profissionais que vieram de São Paulo diferente. Sem esse mesmo tom de ameaça, sem esse mesmo tom de hierarquização absurda. Tratava de uma maneira mais horizontal. E isso, Lucas cantou essa pedra há muito tempo, né? Acho que se a gente vasculhar a primeira temporada nossa, provavelmente Lucas falou isso. Que quando você volta na posição com uma formação parecida com o seu chefe ele trata como um colega. Sim. E quando você volta, faz a formação no mesmo local, o cara é mais hierárquico. Eternamente eterno residente subalterno. dele. E aí teve um cara... Calma, isso não é uma ciência exata. Eu conheço várias pessoas extremamente bem-sucedidas que fizeram em casa. E você não tem que seguir o mesmo caminho que a gente. A gente tá mostrando um ponto que é o que a gente viveu. Tudo bem. Entendeu? Mas essas pessoas que fizeram em casa foram bem-sucedidas, elas desvincularam do chefe. Né? Porque se ela ficar vinculada ao chefe, ela vai ser sempre uma residente e assim, dele. Teve um cara que me perguntou, tá bom, Lucas, eu entendi isso. Mas se eu quero ficar em São Paulo, e aí, o que é que eu faço, né? Tem esse ponto também. Então, assim, velho, você querendo ou não, o cara que você aprendeu na residência... Porque nossa audiência é muito grande de São Paulo, né, também. O cara que você aprendeu na residência, ele, pra sempre, é o seu mestre, velho. Você pode vir a superar um dia o seu mestre? Pode, tá? Mas você não vai saber que superou ele, por mais que você tenha superado. E ele sabe que você é o aluno dele, cara. Então, assim, pra mim, eu lembro até hoje, o meu chefe, admiro ele pra caramba, velho. Se eu tiver com... Às vezes tem divergência, né? Às vezes eu acho que é um diagnóstico. Às vezes que tem um colega que acha que é outro diagnóstico. E a experiência conta muito. Eu nunca vou ter, assim, respaldo. Audácia, não é audácia, mas assim, eu me sinto, assim, eu sei que ele sabe mais que eu. Então, assim, a opinião dele, pra mim, é sempre superior à minha. Uhum. Porque, velho, eu aprendi com o cara. Eu aprendi com ele, né? Então... Essa que é a questão. Como que você se diferencia desse para você agregar? O que é que eu vejo os meus colegas que fazem isso para agregar na USP, né? Que é onde tem as minhas cabeças. O que é que os caras fazem? Os caras fazem a residência, faz a coisa e eles vão para fora. Os caras passam um tempo, 6 meses, passa 1 ano fora. Quebra aquela imagem, né? Quebra aquela imagem, foi para fora... E ele volta com uma subespecialidade, com algo novo. Para acrescentar. Para acrescentar no time da equipe. Então, assim, até para quem... Se você já fez residência, talvez uma forma de você voltar e trazer algo novo é com esse plus de formação. Muitas vezes, você pode ir e nem aprende mesmo, você nem na prática, sei lá, na cirurgia desenvolve uma técnica nova, ou estuda tanto assim. Mas só o fato de você ter ido e voltado para um lugar superior ao que você está, não adianta você ir para um lugar considerado inferior, né? Não tem como. Mas a partir do momento que você sai e que você volta com algo novo a acrescentar, essas pessoas te enxergam de formas diferentes e passam a te considerar como um colega, né? Então, o conceito aqui é que o seu chefe, ele para sempre é o seu chefe. Sim. E para você ter o respeito dele de colega, não é porque ele é escroto, é porque é normal, velho. É normal. Isso faz parte da vida. Você precisa ter algo a mais. Então, quando você volta para sua cidade, tendo uma formação titular de peso, com um doutorado, ou às vezes você vai e faz um pós-doc, né? Desenvolve uma pesquisa científica de relevância que você publique, você conseguiu ter alguma coisa de destaque dentro da carreira que você passa a ser a referência naquilo, aí sim, é que você consegue voltar a somar dentro daquele ambiente que você está. Exato. O que eu acho é o seguinte, que nós humanos, a gente sempre procura a segurança. Eu até citei isso recentemente quando eu estava falando da fragilidade e da antifragilidade. Né? A gente sempre procura a segurança. Né? É normal do ser humano isso. A gente não quer se arriscar. Isso é até um mecanismo de proteção nosso, né? Sim. Só que, às vezes, quando a gente escolhe o método seguro, muitas vezes a gente não está escolhendo o que torna a gente mais forte. Foi o exemplo que eu dei lá, que o Nassim Taleb fala no livro do Antifrágil. Mas eu não quero me prolongar nisso, o que eu quero falar é o seguinte, que muitas vezes, nessa nossa procura para a insegurança, a gente cria uma angústia e uma ansiedade muito grande no retorno. Sim.
né? Então, a gente fala, retornar, não, tenho um emprego aqui, porque quando, inevitavelmente, você está na residência lá, vai surgir oportunidade para você. Vai surgir trabalho. São Paulo é uma cidade boa de trabalho. Eu brinco que você botou um terno e gravata, botou uma maletinha, sai para andando em qualquer direção. Vou escolher noroeste. Você chega lá, vai bater em um hospital e você vai arrumar um emprego, né? Como médico, né? Então, e até para outras profissões, né? É uma cidade muito boa de trabalho. E aí você fica nessa, né? Pô, será que se eu voltar vai ter também? Vale a pena voltar? Vale a pena. Então, assim, eu acho que vale a pena. Medicina é bom em muitos espaços. Quando você vai uma formação diferenciada ou uma formação boa, essas portas elas vão se abrir. Mas para elas se abrirem, não é quando você está lá na distância, né? Sim. Você não pode enxergar as portas de longe. Você tem que meio que cortar um cordão umbilical. Sim. Você tem que fazer pam e volta, né? E eu tentei durante a pandemia inteira, antes da pandemia, eu tinha um projeto com o Davi de ir a cada 15 dias em Salvador, né? A gente formou e falamos, vamos a cada 15 dias, um vai, outro vai. Né? E a gente abre um consultório, vai tocando um consultório particular e dá um plantão no fim de semana. A pandemia veio, quebrou nossas pernas e depois várias outras coisas foi mostrando pra gente que não dá. E aí, nesse ano, que eu já estava um pouco mais maduro, já tinha terminado meu fellow, o que é que eu percebi? Que quando você se divide, você divide a sua atenção e o seu esforço. Você não faz nem bem feito nem lá nem cá. Nenhuma das duas coisas vão ficar excelentes. Nenhuma das duas coisas vão ficar excelentes. Você para de crescer em São Paulo, porque você para de aceitar oportunidades, para de investir. E não cresce onde você quer voltar. E não cresce onde quer voltar porque você não tem tempo lá. Então, eu acho que a melhor forma é cortar de uma vez esse cordão umbilical e ir. Eu passei pelo menos no momento que a gente está falando, nesse ano que eu já falei que a gente está falando, não conheço ninguém que fez essa volta e que, 2 meses depois não estava bem empregado. Tem uma coisa que meu pai falava para mim, que se encaixa nesse podcast. Quando eu estava conversando de especialidade, meu pai é médico, ele falou assim, Lucas, o que cresce embaixo de árvore é limo, né? Então, você não pode... Nenhuma árvore vai crescer embaixo de outra, né? Você precisa, naquele momento inicial, talvez, do suporte de uma árvore, mas para você crescer e ficar robusto... Só planta parasita. Você precisa se afastar um pouco, né? E depois os galhos vão se tocar ali, depois de um tempo que você crescer, e vocês vão fazer uma sombra muito maior juntos, né? Exato. Então, essa saída, ela vale muito a pena. E a volta, acho que começar a falar das estratégias de volta, né? Como que faz? O cara entendeu que dá pra sair e voltar, porque todo mundo aqui saiu e voltou e tá voltando. Dá pra sair e voltar. E dá pra te contar mais ou menos o que a gente fez, Eu acho que isso que o Danilo falou, de cortar o cordão umbilical, é importantíssimo. Como que aconteceu comigo? Eu tinha um plano de voltar no final desse ano. Vou casar agora em novembro de 2021. Né? E o plano era voltar para o casamento e ficar. Então, esse ano de 2021, eu pretendia estar em São Paulo planejando a volta. Por conta de pandemia, de uma série de outras coisas, lá ela decidiu voltar. Em dezembro, a gente tinha esse plano de voltar no final do ano. Em janeiro, a gente resolveu voltar em março. Né? Então, eu cortei todo aquele planejamento de um ano que eu tinha feito. Até mesmo porque, é bom fazer um parênteses, porque tem gente que gosta de anestésia e tal, que pra lá ela não dá pra fazer, né, muito bem. Exato. O laicar. Né? Exato. A não ser que seja pro plantão. Por que a gente decidiu voltar antes? Né? Porque surgiu uma oportunidade de ir lá ela entrar num grande grupo de anestesia aqui de Salvador. Eu falei, não vamos perder essa oportunidade. Vamos, você vai. Ela surgiu a vaga, ela fez entrevista, etc. E isso é um conforto muito grande para um casal médico. Só um parênteses, sem interromper você, mas interrompendo, é que vocês têm que enxergar como casal, e isso é uma coisa que eu percebo que é saudável no meu casamento, no podcast, que é uma coisa que eu gosto de compartilhar o que eu tô vivendo, é que o casal é um só. O dinheiro do um é dinheiro dos dois. Exato. Né? Com uma boa oportunidade para lá, é a oportunidade que Jota precisa, que ela vai sustentar a família enquanto você pode crescer. E foi perfeito isso para você. E aí a gente decidiu voltar em março. No final de janeiro a gente decidiu voltar em março. Era um mês de planejamento. Aí eu comecei a já pedir, né?
quem é o chefe da cirurgia vascular do Hospital Geral? Para eu pegar uns plantões de SUS. Fulano, tudo bem? Senhor João Pedro, tal. Não conhecia. WhatsApp, pedi e tal, tem uma vaga e tal. Se precisar, manda meu currículo. Como que é, beleza, assim, mas assim, do ponto de vista... eu não conhecia ninguém de vascular aqui. Como que você conseguiu o primeiro número do cara para falar? Como é que foi isso, assim? Não, antes disso... Eu fui atrás esse cara que você conhecia... Você teve um approach inteligentíssimo de network que eu queria que você contasse. Esse único que eu conhecia, que eu sabia quem era, né? A gente nunca teve um contato antes de eu ir para São Paulo. Foi um cara que, quando eu fui para São Paulo, ele estava voltando para Salvador. Tem a formação igual você na USP. A mesma formação, foi preceptor depois, etc. Quando eu cheguei em São Paulo, todo mundo falava, você é baiano? Você conhece fulano? Você conhece... Era um cara que ele tinha deixado uma marca excelente lá, uma imagem muito boa. Então, eu falei, opa, esse cara é bom, esse cara eu tenho que estar por perto. Tenho que estar por perto, né? Como que eu vou fazer para me aproximar? E aí, em congresso, encontrei, o pessoal lá me apresentou e tal. Aí, ele não tem Instagram, né? Um cara que não tem muito essa coisa de rede social, ele tem Twitter. E aí, eu criei um Twitter, e aí ficava compartilhando e tal, não sei o que, comentando. Ele só posta casos, né, no Twitter. Peguei o número, uma vez que eu precisei falar alguma coisa de lá, que o pessoal de São Paulo precisou, falei, não, deixa que eu falo com ele e tal. Fui, peguei o número, falei. Teve um caso que ele estava fazendo bastante caso aqui de uma customização de endoprótese e tal, para correção de aneurisma complexo, que a gente estava começando a fazer lá em São Paulo, ele já estava fazendo bem aqui. E aí eu falei, vamos chamar então, para ele vir ajudar aqui a gente. E aí chamei e tal, falei, pô, você poderia vir... Negociei com a empresa. Para o cara é um privilégio, né? Ele voltar para o serviço dele. Ele postou no Twitter na semana seguinte, falou, semana passada foi o dia mais feliz da minha vida. Voltei para minha escola, agora na função de um orientador para ajudar num caso complexo de lá, ajudando o meu chefe. Um orgulho. Aquilo ali para ele representou muito e estreitou muito o laço. Né? Lógico que eu queria aprender também aquela técnica, né? Não era um interesseiro nem nada disso, mas ajudou a aproximar um pouco, né? Me aproximar um pouco dele, e a gente começou a trocar ideia de WhatsApp, etc. E aí ele me passou o telefone, falou, você vai voltar e tal, quando você voltar, ele me falou, não tenho espaço agora na minha equipe, tá? Mas se você voltar, eu vou te dar todo o suporte que você tiver, não sei o quê, e assim que tiver espaço, a gente volta a conversar, agora a pandemia diminui o volume, etc. E me passou o contato de um residente que estava saindo. Conversa com ele está saindo agora, ele vai ter o contato de plantões, etc, para te ajudar. E aí, a partir desse cara, desse residente que eu nunca tinha visto nem ouvido falar na vida, me apresentei, tal, ele me deu o contato dos coordenadores dos plantões-chave, e eu fui pedindo um por um. Tá? De todos, eram 4 hospitais. Igual como a gente ensina como consegue estágio, né? Exatamente. Dos 4, 2 não tiveram vaga, disseram que não tinha, negou. Tá? Ninguém foi hostil comigo, nem nada disso. Falou, cara, não tem vaga agora, não sei o quê, depois a gente conversa. 2. E os outros 2 tinham um plantão de sexta e um plantão de sábado de noite. Então eu voltei para Salvador, eu tinha um plantão sexta e sábado e mais nada. Né? Então eu só trabalhava no final de semana. Aí eu ainda tinha algumas cirurgias para auxiliar lá em São Paulo, que estavam já agendadas, etc., porque eu voltei de última hora. E aí nos primeiros 1 mês e meio, aí, 5, 6 semanas, eu passava a semana em São Paulo e final de semana em Salvador. E aí eu comecei a perceber, eu falei, cara, não dá certo. Porque a cirurgia que eu ajudo lá na quarta ou na quinta, eu não tenho como ajudar passando visita no final de semana. Sim. Então eu não estou sendo bom para a equipe de lá. Tá, e ao mesmo tempo, se eu ficar só final de semana em Salvador, eu não vou crescer. Porque as coisas acontecem, eu quero entrar no mercado privado, no hospital de residência, etc. E eu tenho que estar lá. Dividindo a atenção. Né? Eu tinha que estar durante a semana aqui. Então eu cortei o cordão, né? Fiquei trabalhando só final de semana. E aí foi construindo. Comecei a ir acompanhar as visitas lá no hospital da residência. Eu ia acompanhar sem nenhum vínculo, sem nem nada. Segunda de manhã eu ia lá acompanhar a visita. Né? E aí foi 1 mês depois, falei, pô, cara, o cara que faz o Doppler saiu da agenda aqui, vagou uma agenda sexta-feira. Eu só tinha um plantão sexta e sábado. Na sexta eu já de Doppler. Só pra galera entender, aí você vai trocando o serviço do Ana Nery que Jota tá hoje, né, é um serviço de vascular top de Salvador. Né? Do SUS. Do SUS. Top Brasil. É a maior referência do SUS de Salvador de vascular, Jota, que esse chefe que ele fez o contato é um staff lá também, um assistente lá. É o coordenador da residência. E o que Jota fez para entrar nesse serviço? Né? Já tinha o contato desse chefe, para resumir bem para a galera que tá ouvindo de fora, né?
E Jota fez exatamente o que eu falei em um podcast dessa temporada também, que é o seguinte: como é que você consegue, às vezes, um estágio? Ou como é que eu entrei na minha primeira liga acadêmica que eu perdi? Da liga é bacana. Que eu passei como suplente. Como é que eu passei como suplente na liga e eu fiquei indo todo dia? O que é que o Jota fez? Exatamente isso. Ninguém chamou, né? Ele sabia que tinha... Posso acompanhar a visita? Pode, claro. Todo dia ele ia na visita. Só que ele vai na visita e ele é bem informado. Ele sabe conhecimento. Ele tem a acrescentar. Tem o gatilho aí, galera, que assim, que vocês não percebem, que tá no livro da Arte da Persuasão. Eu acho da gratidão. A partir do momento que Jota vai lá e ajuda na visita, porque assim, Jota não vai lá pra ficar de braço cruzado. Ele vai ajudar. Vai ter um curativo que precisa trocar, que o chefe precisa fazer uma coisa. Jota vai acompanhar o residente. O chefe dele fica grato. E o ser humano, isso faz parte, ele se sente em dívida com o Jota. Então, por mais que não tenha uma vaga, uma coisa disponível, ele vai buscar criar alguma coisa pra ter ele ali, entendeu, galera? Então, assim, até mesmo que ele percebe que é um cara valioso, né? Claro. Que é um cara que sabe, que tem uma informação. Aí, só dando uma resumida, eu tenho uma aula da CPT que eu falo como foi meu retorno. Né? Eu tinha ali 4 meses, talvez, de retorno. E aí eu falo exatamente até quanto eu tô ganhando cada mês, etc. Tá tudo explícito lá. Em 3 meses depois, então março, eu vim final de março, né? Abril, maio, em junho, final de maio, início de junho, eu já tinha, já estava contratado pelo hospital, pela Ananelli, né? Tava um dia de centro cirúrgico na semana, um dia de hemodinâmica, fazer os casos endovasculares, um dia de dupla e passando visita nos outros dias. Todos os dias da semana eu já estava lá. Já 3 meses, né, quase. E aí, ainda assim, ralando porque eu trabalhava todo final de semana. A gente tá aqui, eu tô há 6 meses e eu tava comemorando com Laila, sexta-feira, que em outubro eu vou conseguir livrar um final de semana a cada 15. Essa é uma das coisas legais, que assim, isso é uma visão que eu tinha quando eu tava na faculdade, falando assim, cara, mas se eu tiver uma formação técnica muito boa, assim, todo mundo vai me querer. Né? Eu tinha uma coisa que assim, quando eu passei na USP, eu falei, caralho, fudeu, zerei a vida, né? Porque, cara, eu passei tenho uma formação técnica muito boa e eu vou ser um cara necessário. Mas não é assim que funciona, velho. Você pode ter a melhor formação técnica que você tenha. Isso é muito bom, sim. Mas pra você abrir a primeira porta, cara, você pode vir de Harvard. Você pode vir com a indicação. Velho, sabe por que isso acontece? Eu não tinha essa percepção. Porque existe uma equipe toda por trás, né? Então, se você chega de fora e o cara te bota pra sentar na janela, ele tá sendo desleal com toda a equipe. Com toda a equipe dele. Então, essa é uma questão que eu não entendia até entrar nisso, né? Então, assim, quando você tá num serviço que o chefe, ele depende de todo mundo ali, ele depende do cara que tá aqui, que tá com ele há muito tempo, o chefe, ele é um distribuidor de benefícios, né? Ele tem que gerir, é o líder, ele tem que deixar a equipe inteira satisfeita. Então, se Jota chega e fala, porra, só porque o cara veio da USP, o cara não deu plantão. Todo mundo só porque fica satisfeito. Todo mundo fica satisfeito. Mas assim, se Jota chegou, pagou um preço no começo, e o cara entende, pô, o cara realmente agrega uma coisa. Chegou um momento que eu pensei nisso, sabia? Eu comecei a buscar ajudar todo mundo, oferecer minha ajuda para todo mundo, humilde, tá? Sem nunca, velho, eu zerei, baixei assim do pedestal total, porque com 3 meses eu tava em diversos cargos lá e tinha muita gente que não. Isso. Né? Mas talvez eu tenha conseguido isso, talvez não. Foi porque eu estive presente muitas vezes sem isso aconteceu sem comigo também. Nada. Isso aconteceu comigo também. Agora eu vou contar a minha história, mas assim, quando o cara te coloca, ele sabe, porque assim, o chefe, ele tem, como é que funciona a cabeça do coordenador de serviço, né? Ele tem, principalmente no privado, ele tem que entregar resultado para a empresa maior. Então, o gestor da radiologia ou o gestor da neurocirurgia, ele tem uma preocupação. Assim, ele precisa que o serviço funcione sem reclamação para ele. Ele precisa resolver os problemas. Então, o paciente tem que ter uma qualidade percebida, tem que gerar dinheiro. Então, quando você volta, o chefe não pode se indispor com a equipe. Então, quando eu voltei, como é que foi? Eu cheguei, como foi minha transição, né? Voltando um pouquinho. Quando eu terminei o R4, né, os 4 anos e a preceptoria nesse ano, foi em março. A minha noiva ainda estava fazendo faculdade em São Paulo. Então eu optei o seguinte, eu não vou cortar o cordão umbilical de vez, porque eu preciso dar assistência à minha família enquanto ela termina a faculdade. Quando ela terminar a faculdade, a gente vai voltar. Era esse o planejamento. Era mais 1 ano em São Paulo.
Quando deu junho desse um ano, eu cheguei pro cara e falei assim, pedi para um amigo meu que tinha voltado, eu falei, fulano, como é que é aí? Me conta, como é que é o serviço? Quem que são os chefes? Posso falar com você? Um dia eu liguei para um amigo meu e falou, tô em tal hospital, tal hospital é assim que funciona, o chefe é esse, tal lugar é esse. Eu falei, você pode mandar uma mensagem para ele, dizendo que eu vou entrar em contato com ele, né? Porque assim, é um cara que era ponta firme, e aí ele abriu uma porta para mim, né? Ele falou, Lucas, já falei com fulano, pode mandar uma mensagem para ele. Mandei uma mensagem, ele me liga. Aí liguei e falei, fulano, assim, pro coordenador, meu nome é Lucas, tô aqui em São Paulo, quero voltar no ano que vem e queria saber de você como que tá funcionando a radiologia em Salvador, né? Pra eu me organizar, pra gente se planejar. Ele falou, assim que funciona tal e tal jeito, mas eu, pra te oferecer, eu só tenho um plantão. Só tenho um plantão. Eu falei, não tem problema. É o que eu quero. Não tem, pra mim, não tem, eu dou plantão, final de semana, em 6 meses até hoje eu não dei um não. Um não. Aí pronto. Aí voltei, aí sim, beleza. Isso foi junho. Quando deu dezembro, aí eu falei, fulano, tô voltando em março. Como que é aí? Né? É assim que funciona. Ele falou, beleza, não. Então, a partir de aí entra na escala em março, vai ficar no plantão da sexta, noite, tal dia, etc. Fiquei indo e vindo ainda, porque eu doutorado no outro ano, indo e vindo. Aí de março até novembro, eu ia e vinha toda semana. Véio. Pegava um voo toda semana. Toda semana eu pegava um voo. Conseguia, às vezes, fazer umas trocas de 15 em 15. Até que chegou um ponto que, por eu estar lá e eu servir, trabalhar, resolver os problemas, o cara chegou, vai vagar 2 períodos, que era no melhor hospital do dia da semana. Você quer? Agora tem que vir pra cá, não tem jeito, ou vai ou racha. Aí eu falei, pô, pode esperar 2 meses pro outro ano, que é fevereiro que termina a faculdade dela. Ele, não consigo segurar, não consigo entrar até novembro pra você. Tem que vir. Fui. Depois de 3 meses que eu tava assumindo os períodos, surgiram mais 4 períodos. E ele vai te colocando, você tem que estar lá. Se você não vai lá, estar lá, as coisas não surgem pra você, surge pro cara que tá lá. Exato. Né? E aí ele teve o cuidado de tem que estar disponível, né? Ele teve o cuidado de me colocar aos poucos, porque apesar de eu ter entrado rápido, tinha muita gente antes de mim que era para entrar nesse período. E ele teve a questão de falar com você, falar, você tem interesse, você quer voltar, mas às vezes o cara vai falar, não, ele tá lá, então eu não vou oferecer para ele, vou oferecer para outro cara que já tá aqui. Ele não vai querer voltar, o cara não vai mudar a vida. Isso foi uma coisa que eu trabalhei muito bem, porque os meus coordenadores, eles não sabiam como é que era a minha vida exatamente. Eles não sabiam que era toda semana que eu tava lá e cá. Não, chegou uma hora que eu falei, tô voltando, mas hoje eu tô muito mais em Salvador do que aqui. Então você não precisa dar todos os detalhes das coisas, entendeu? E tem outra coisa importante que eu quero trazer, é o seguinte, que muito do network que você fez na faculdade serve pro seu retorno. É o caso do Davi, né? Tipo, eu e Davi éramos da Liga, a gente tava em contato com muitos neurologistas e um radiologista intervencionista que estava sempre próximo da gente, né? Que acabou virando amigo ali, ele às vezes vinha para São Paulo, a gente tomava uma cerveja com ele. É a porta aberta para o retorno do Davi. Então, Davi vai retornar só em março. A gente está há 6 meses. Mas ele está conversado com um cara há 6 meses. Então, é uma segurança muito grande. Assim, pô, não, Davi, quando você voltar, eu vou absorver você aqui. Por quê? Porque eu e Davi sempre mantemos laços estreitos com ele. A ponto de uma vez a gente sair uma noite, tomar uma cerveja em São Paulo, e ele fala assim, mas eu gostaria que um de vocês fizessem rádio intervencionista. Porque a gente estava num grande serviço, podia fazer essa formação, e ele queria um de nós na equipe, assim, né? E isso é muito bom. Faz um comentário. E entra muito com o aspecto que a gente fala que assim, lá na frente, você nunca sabe como que isso vai ser lá na frente. Então, assim, na época da faculdade, que a gente era da Liga, já tinha ele como uma referência, um bom profissional, um cara que era muito gente boa, diferenciado. Eu não pensava naquela época em fazer essa especialidade, essa subespecialidade. Lá na frente acabou sendo um excelente contato. Um cara que é, junto assim, útil e agradável, um cara que é diferenciadíssimo, inteligentíssimo, excelente profissional, muito bem conceituado, muito bem formado, já era nosso conhecido, nosso amigo, e aí vai me abrir portas no retorno. Então, assim, eu não voltei ainda, né, como vocês já estão aí no processo de voltar, mas eu sei que é um processo que você... resquício de bons contatos e de ter se exposto no passado. Tem que voltar com humildade, aceitando, mas saber, assim, antes de você voltar, já fazer os seus contatos, aproveitar o seu networking para abrir as portas, né? Exato. Repare nisso daí, nessa história que Danilo contou, que é o seguinte, a formação técnica da Davi é importante, mas o que fez
ele conseguir essa porta aberta, não foi só a formação técnica. Talvez foi só o hard skill, né? Não foi o hard skill, foi o quê? Foi a parte do network durante a faculdade, foi a parte da inteligência emocional, dele ser uma pessoa boa, desenvolvimento pessoal, dele manter um contato com o cara nesse tempo. O network de ele ter voltado. Quando eu vi que teve uma vez que a gente saiu, eu acho que você tava também, não sei se a gente saiu, a gente foi para um pub em São Paulo. Eu vi que ele tava num congresso de intervenção e eu falei pra Davi, vamos sair pra tomar uma cerveja com ele, porque é um cara que é legal, né? Ele tava num congresso de intervenção. E eu chamei Lucas, porra, ele é radiologista, em breve você vai voltar. Você vai voltar. Eu acho que é legal você estar aqui com ele também. Eu conheci ele lá e hoje eu sou próximo dele também. A gente tem uma relação muito boa. E repare, um outro insight, assim, provavelmente como que você viu que ele estava em São Paulo fazendo isso, né? No Instagram, né? Então, a galera às vezes acha que é só perda de tempo, né? Que é só as coisas. Cara, é importante, velho, você ter essas... E você não consegue perceber isso até você perceber retroativamente. Tem uma coisa que eu comento com o Jota, que é assim, às vezes você tá no Instagram, você fala alguma coisa de dar vivo, aí aparece uma internet da Vivo, né? Falar. E aí a gente achava, pô, esse celular escuta o que a gente fala. E eu tava ouvindo um podcast sobre uns caras especialistas em Instagram e Facebook. Em espionagem. Não, Instagram e Facebook. E ele falou, cara, isso não existe, velho. Mas eu não acredito neles. Eu ouvi esse mesmo... Mas deixa eu falar. Foi nos sócios, né? Ele falou o seguinte, isso é um viés de seleção. É um viés de confirmação. Porque assim, quantas vezes você fala um bocado de marca e não aparece? Só que você só dá valor quando acontece, né? Então, muitas vezes... Como signo, como sonho. Tem muitas coisas que você faz... E você só vai dar valor a essas coisas, as que realmente significaram. Mas para esse pub que deu certo, essa mensagem, essa visualização que você teve inúmeras outras, 99% das outras que você viu que não deu em nada, né? Então você tem que dar, às vezes, 1000 tiros para que um dê certo. E essa que é a questão do networking. Você não vai ficar babando o ovo de ninguém, como a gente fala aqui, puxando o saco. Não, é o natural. Em algum momento vai ter um que vai ser a grande coisinha que vai abrir uma porta aqui e abrir outra porta ali, né? É igual... Isso que você falou, velho, combinou agora com uma lembrança que me trouxe de uma caixinha que eu recebi, que era o seguinte. Eu falo assim, eu tô no internato e tô chegando cedo todo dia e saindo tarde todo dia e não tô vendo benefício nenhum disso. Tipo, o cara tá no estágio, tá ligado? Chegou cedo, provavelmente 2 semanas e sai tarde. Não tô vendo nenhum benefício disso. Cara, a gente tá colhendo hoje isso que a gente fez, tipo, há 8, 10 anos atrás. E o cara tá... Não tô vendo nenhum benefício. Cara, é o trabalho diligente que forma a sua a opinião que as pessoas têm sobre você ali, né? Então é aquilo que a gente fala, servir, né, trabalhar duro, né, ajudar os outros, que vai fazer as pessoas terem essa boa impressão de você. Eu vou reforçar essa questão que eu citei o termo humildade, mas só para reforçar mais uma vez, e vocês falaram um pouco disso, mas para ficar ainda mais claro. Esse processo de volta, você tem que voltar com esse espírito de humildade, esse espírito de mostrar que você não é uma ameaça para ninguém. Exatamente. Você não tá ali para se acha melhor. Não se acha melhor. Você não se acha melhor, tá ali não tá querendo roubar o espaço de ninguém ali. Se você voltar com esse espírito de não, porque eu sou melhor, porque eu sou superior, porque eu fui para fora, porque eu voltei... Velho, aí você vai fechar a porta. Volte com o espírito de humildade. Você vai levantar a guarda. Fala, não, eu vim aqui pra ajudar. Como é que eu posso ajudar a equipe aqui? Tô disponível, tô querendo voltar, tô querendo trabalhar. O que vocês estão precisando? Como é que eu posso ser útil pro grupo e tal? Volte com esse espírito, que aí sim as portas vão se abrir pra você. Né? E não ache que o processo de volta é assim, ô Davizinho, coisa linda. Você, tapetinho vermelho. Você gostaria de voltar pra Salvador pra assumir a coordenação de serviço X? Quer ser meu chefe? Quer ser meu chefe? Não é assim que funciona, galera. Assim, é trabalho duro. Mesmo você tendo mestrado, doutorado, não sei o quê, mais de 60 publicações. Não é assim que funciona, galera. No dia a dia do trabalho, o cara quer a hora, quer o serviço feito ali, né? Seu primeiro plantão vai ser o sábado ou domingo de noite, normal. Vai pegar o Natal e o Ano Novo. Natal e Ano Novo né? é seu. E aí tem uma coisa que eu sempre falo, né? E aí pode ser que daqui a alguns dias a gente se concretize isso em outro podcast, né? Que assim, às vezes o cara demora de voltar. Né? Às vezes o cara fala, não, eu vou ficar aqui 1 ano, eu vou ficar 2 anos, porque não sei o quê. E existe uma história natural da carreira. Toda vez que você muda de cidade e você entra numa equipe... a carreira, né? Você não direto se zerar, mas você tem que pagar um pedágio. Né? E o pedágio, qual que é o pedágio quando você volta? É pegar as piores escalas, né?
O normal é isso, né? O cara que chega mais cedo, ele vai pegar o Natal, Ano Novo, ele vai pegar o final de semana, vai estar na janela. E toda vez que você volta para uma cidade, você faz isso. E quando você deixa de voltar muito rápido, então, Jota, ele passou 3 anos em São Paulo. Ele, 3 anos em São Paulo, para voltar, ele já estaria tendo os pacientes particulares dele, já estaria com sobreaviso, com uma porta, com reconhecimento, operando. Aí ele vai ter que voltar para uma cidade, para pegar plantão sexta e sábado, para trabalhar até lá, sabe quanto, todos os finais de semana. Aí você começa a fazer um custo-benefício. Puta que pariu. Quanto mais você fica, mais você fica. Então, assim, a tendência é que quanto mais você postergue essa volta, a chance de você voltar, doída. Por mais pela sua... Eu não conheço hoje, falo sério, eu nunca vi ninguém que demorou de voltar mais de 2 anos, né, depois, e que voltou. Né? Assim, não falo assim, não é fazendo um fellowzinho, não. O cara terminou a formação dele. Terminou tudo. Entrou no mercado de trabalho lá. Ficou 2 anos, eu nunca vi ninguém que voltou. Eu tenho inúmeros exemplos na vascular de gente do Pará, do Amazonas, do Nordeste, Ceará, Natal, enfim, de inúmeros lugares que quando me perguntavam, esses me perguntavam, e aí, vai voltar para Bahia? Eu falava, vou. Ele falava, pensava a mesma coisa. Hoje em dia já não tem mais como eu voltar. Na área da neuro tem muita gente assim, muito cara muito bom, que muitas portas se abriram, e eu vou dar todos estão bem lá, eles não voltaram porque estão bem, tá ganhando bem, tá satisfeito, tá trabalhando em bons hospitais, em centros acadêmicos, crescendo na profissão. Aí o cara vai pesando cada vez mais isso. Exato. Até que ponto vale a pena eu voltar, tipo, descer na carreira de novo. Pra voltar pra... Não que ele não goste de voltar pra casa dele, não goste da família ou da terra dele, não. É porque você começa a pesar esse tipo de coisa. E naquele momento, 2, 3 anos depois, ele já tá com uma rotina um pouco mais regrada, já pagou, ganhando bem, ele já pagou o pedágio, tá ganhando bem, e ele já consegue ir, por exemplo, uma vez no mês ver a família. Então ele fala, porra, por que eu vou voltar? Começar tudo de novo, pegar os piores plantões, começar do zero meu consultório lá, passar por tudo que eu passei aqui, se agora eu já consigo ir para lá uma vez no mês, todo feriado eu tô lá com minha família, curtindo, aproveitando. O cara de São Paulo que tá ouvindo esse podcast, né, que tem aquele que ouviu esse podcast, que ele faz o seguinte, esses mesmos ensinamentos da volta, eles são aplicados para a sua inserção direta no mercado de trabalho. Exato. Ao contrário, é até mais fácil, é até mais natural. Você ser humilde, você pegar a pior escala e você manter uma boa formação vai te levar a uma ascensão no mercado de trabalho, que é meio que natural ali. O que é que eu percebo, né? Assim, em São Paulo, por ter tanta gente boa, esse gap de tempo até você conseguir as melhores escalas, conseguir as melhores coisas, demora mais, né? Então o que é que eu vejo? Meus colegas de residência estão todos muito bem. Só que ainda não tem a mesma qualidade proporcional, né, de serviço daqui. Então, assim, de Salvador, né? Então, assim, tá todo mundo muito bem, mas só que é um pouquinho mais lento essa inserção do que essa jornada de você conquistar o seu espaço em São Paulo, porque tem muita gente muito boa, né? São Paulo, eu falo assim, vai na radiologia, são 24 por ano, são 24 da USP, 6 do Sírio e 6 do Einstein formando. São 36, gente boa, bem formada de vez ali. Então acaba que não tem, mas assim, em Salvador você não tem essa formação, essa quantidade de gente boa, tecnicamente, saindo o tempo inteiro, né? Então eu queria só colocar esse parêntese aí dessa volta. Se você quer voltar, tio, se planeje e volte logo e tenha uma postura ativa quanto a isso. Então, acho que, resumindo aqui, né, os hot topics, se for voltar, volte logo, não demore, senão você não vai voltar. Se planeje, volte logo. Se planeje para voltar, comece, enquanto você estiver lá, já vá mexendo seus pauzinhos ali, né, mantendo os contatos para facilitar seu retorno. Faça as pessoas saberem que você quer voltar. Exato. Né? Faça e coloque no seu networking ali essa informação de que você está voltando. Uma vez que você voltou, seja humilde ao extremo. Trabalhe duro e mereça qualquer coisa que você venha a ter conquistado. Né? Conquiste tudo. Não seja uma ameaça a ninguém. Chegue para somar e para contribuir. Né? E o negócio que é do seu chefe. Eu gosto do seu chefe. Eu gosto de um negócio que é o seguinte, que Jota fala. O Ícaro de Carvalho, que é um exemplo nosso, ele fala assim, que não há concorrência. Né? O que é que não há concorrência? É que tem muita gente despreparada, né? E se você fizer o negócio certo,
não há concorrência para você. A gente usa assim. Só que Jota usa o não há concorrência de uma maneira diferente. Não sei se já repararam. Ele repara assim, que o cara bom, ele não é uma ameaça pro outro. Eu já percebi ele falando, ele fala direto isso. Não há concorrência. É de uma maneira diferente do Icaro Carvalho que a gente fala. Ele fala o seguinte, não há concorrência porque uma pessoa boa, ela só tem a somar. Então, isso é natural dele, genuíno, e eu admiro isso. Porque ele tem um espírito de agregar a equipe muito bom, muito forte isso. Então, quando o Jota fala não há concorrência, não é no mesmo sentido de Icaro Carvalho. É o sentido de que ele não é o concorrente do outro. Aquele cara que é bom não é concorrente dele. Ao contrário, se eles unirem forças, eles juntos se tornam mais fortes. Não é assim que você usa? É. Exatamente. E é legal também, é outro tipo de não há concorrência que é muito legal. Tem uma coisa que falou no começo do podcast que a gente falou, que são assim, na parte da anestésio, né? Que fica, galera, tem muita gente que quer fazer anestésio e fica nesse receio. E você falou que surgiu pra lá. E as coisas não é que surgiram, né? Não é que surgiu. Ela estava correndo atrás. Isso. Foi igual ao seu plantão. Isso. Você estava lá e cá, e aí a oportunidade se abriu para voltar naquele momento. Né? Ela estava correndo atrás, ela estava em contato com as pessoas, e aí a vaga apareceu naquele momento. Como ela já estava estrategicamente posicionada como uma pessoa que queria voltar, ela conseguiu abraçar. O resumo aqui, eu acho assim, se você tem vontade de fazer uma formação diferente, de crescer pessoalmente, que a saída de casa da sua cidade, acho que o principal ganho, o técnico você é um pouco melhor em São Paulo, sim, mas acho que o principal é o ganho pessoal de amadurecimento. Sim. Se você tem vontade de fazer isso, não ache que vai ser difícil voltar para casa. Não, assim, pode ser no começo, pode ter uma barreirinha um pouco maior, mas depois que você tira essa barreira, cara, você consegue se inserir muito melhor. E essa barreira, com o que a gente ensina pra você aqui no Sétimo Exato. Ano, a quebra dessa barreira são essas 4 tópicos que eu acabei de falar. É o que a gente fala aqui. Então, assim, saia, pode ir, confie na gente. Confie no que eu tô te falando, porque você não vai se arrepender. Vale a pena sair de casa, não tenha dúvida. Agora sim, você tem família, vou ter que mudar a família inteira. Não é o fim do mundo também se você for ficar na sua cidade. Sim, aí volta naquele outro podcast lá. E ficar em São Paulo também. Porque é uma cidade boa de morar, a oportunidade de trabalho excelente de trabalhar. Em outro lugar, você encontra a sua catedrática em outro estado, faz filho. Exatamente. Faz filho, tem uma vida boa lá. Muitas vezes no São Paulo você encontra a catedrática lá. A gente tem esse mesmo, baiano é muito bairrista, né? A gente tem que voltar a fazer filho e tal. Todo mundo é um pouco. E assim, eu falo o seguinte, eu costumo ter uma reflexão seguinte. Dos 100 que, por exemplo assim, 100 pessoas vão para de fora, não da Bahia, mas de outros lugares, e sei lá, e você vê que 60% ficam, 80% ficam, digamos. Aí vem um cara que tá falando isso é baseado na cabeça dele. Eu acho que mais gente fica do que volta. É isso que eu quero dizer. Não sei. Eu não sei. A minha percepção é que mais gente fica do que volta. Também, mas tudo bem. Mas digamos assim, velho, o cara que tá assistindo a gente, se ele tá começando, se ele tá pensando em ir, independente de mais gente ficar do que voltar ou não, se de 4 a 4, que cada 10, 4 ficam, pense que tem uma chance de 40% de você ficar, porque você está nesse mundo, né? Sim. Então, os 5 anos que você passa fora, muda você completamente. A pessoa que eu era quando eu cheguei em São Paulo, que eu sou hoje, é completamente diferente. Então, às vezes, você tá ficando com uma coisa fixa, que a pessoa, que quem você vai ser durante, já vai ter mudado completamente a percepção. Tem a história do amigo de Jota que era do Sul, fez vascular, aí queria voltar pro Sul, aí foi pros Estados Unidos, aí não sei o quê. No primeiro 6 meses nos Estados Unidos, ele falava, não, vou voltar, vim pra ficar um ano, porra, se pudesse voltar agora com 6 meses eu já voltava, não sei o quê. Resumo, tá hoje estudando, fez o STEP, já fez o STEP, tava esperando sair o resultado pros STEPs. E namorando também uma mulher que mora lá, uma americana, brasileira americana. E aí, o cara, agora ele tava esperando o resultado dos STEPs. Se ele passasse nos STEPs, já tinha feito as provas, tudo. Se ele passar, ele vai fazer a residência do zero pra ficar lá. Então a vida vai dando cambalhota. É isso, galera. Não fiquem criando barreiras onde não existem, assim. E vai dar bom, assim. Abra sua mente, vá pra fora, porque pra voltar vai ser tranquilo. E vai abrir portas caso você tenha outras oportunidades que não vão se abrir caso você não saia de casa. Se você gostou, compartilhe com seu amigo. Se você não gostou, compartilhe com seu inimigo. E até a próxima. Valeu.